meninas, muito boa noite. Boa noite. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui na Augure Gente. Nós que agradecemos. Sejam muito bem-vindas aqui na nossa primeira live nesse formato, né, de uma série que nós criamos agora. Eu primeiro vou contar um pouquinho, né, até onde nós chegamos, né, qual foi o objetivo de montar esse roteiro, esse esquema que nós estamos fazendo. Em 2020, em novembro, eu fundei essa empresa, a Augure Gente, que é uma empresa de treinamentos e especificamente de desenvolvimento de habilidades sociais. E muitas demandas eu tenho ouvido das pessoas que participam dos treinamentos, dúvidas, principalmente agora nesse período de ainda com um pezinho na pandemia. Pós-pandemia tão recente, né? Pós-pandemia, mas ainda tem sempre uns resquícios, né, que estão bastante presentes na nossa vida. Então, mediante essas questões que eu ouço e que aparecem com bastante frequência, eu resolvi criar essa série dentro da Augure Gente, a série chamada Burnout Combat, que é uma brincadeirinha com o jogo, né, Mortal Kombat. E aí, eu comprei até o K do Kombat, né, tomara que não tenha problemas com direitos autorais, né, não tem para direção algum tipo de... Mas brincadeiras à parte, ele é uma série específica para tratar de um problema muito sério, de uma problemática muito presente dentro das empresas. Eu falo de empresas por questão de eu ter um envolvimento grande com o ambiente corporativo, de eu estar presente com os treinamentos dentro do ambiente corporativo. Mas também aqui na Augure nós fazemos treinamentos abertos para as pessoas, né? E as pessoas trazem também essas questões, né? E então, acho que nada mais justo do que ter pessoas que estão na linha de combate como vocês. Então, eu acho que o grande ganho é compartilhar com as pessoas as vivências e as questões que vocês trazem na bagagem, né? E também das nossas experiências, se nós pudermos de alguma forma compartilhá-las, né? Uma questão que me chama bastante a atenção é quando alguém me fala sobre problemas psicológicos ou alguma coisa relacionada ao comportamento. As pessoas me dizem: poxa, eu desabafo com um amigo, e aí tem um grande perigo, e a escuta que se faz, que dá resultado, de eficácia numa pessoa, no meu entender, vocês me corrijam depois, é necessariamente um profissional que está preparado e treinado para isso, né? A escuta treinada, a escuta qualificada, né, para isso. Obrigado, a palavra mais adequada é qualificada, né? Então, a pessoa que vai desabafar para um amigo, ok, você não pode desabafar para um amigo, é ótimo você fazer isso. Mas você fazendo esse tipo de desabafo para um profissional qualificado, no caso um psicanalista, é o caminho correto para você sair de uma crise, você sair de uma situação complicada, né, de saúde. E também as pessoas me perguntam: poxa, mas e o burnout? O que é isso? De onde vem? O que desencadeia o burnout? E eu estou pensando muito nessas questões. Eu imaginei, vamos tentar trazer conteúdos de doenças que somatizam, né? O burnout nada mais é do que uma doença que também tem a característica de ser somatizada, né? Vocês compartilhar todo o conhecimento. Então, quais são os pontos de atenção que as pessoas precisam estar atentas agora, estar de olho, porque pode ser que estejam vivenciando uma situação e vão procurar a ajuda com alguém não qualificado. E vão procurar, às vezes, a opinião de uma pessoa que só quer, né, não, você não tem nada, não, descansa um dia e está tudo certo, no dia seguinte você está bem. Né? E geralmente essas pessoas são da empresa, né? Exatamente. Né? Então, esses riscos, né, eu acho que são bastante pertinentes na atualidade, e se nós pudermos aprofundar a conversa nesse sentido, vai com certeza esclarecer mais para quem está nos vendo, nos ouvindo. Né? Sim, claro. Bem, então eu sou o Rony, muito prazer em conhecê-las. Agora, na verdade, nós estamos nos conhecendo presencialmente hoje. Sim, a gente já teve a live, tudo, mas sempre virtualmente. É verdade. Então, muito prazer. Prazer é todo nosso. Gostaria de passar a palavra a vocês agora, para que
vocês se apresentem e as pessoas as conheçam aqui no nosso espaço. A gente está muito feliz de estar aqui. E a gente está trazendo também um formato, né, da Orion. Nós somos fundadoras da Orion, que é uma rede de saúde integrativa. Então, assim, eu sou hipnoterapeuta, né, as meninas vão se apresentar, mas a gente traz psicanálise, constelação, tudo para que realmente a gente consiga ajudar. Então, assim, eu não falei meu nome, mas eu sou a Mônica e eu faço parte, a gente brinca muito que nós somos as Três Marias, né, do Cinturão de Orion, e a gente tem essa missão de verdade de levar, né, esse entendimento, as nossas vivências reais, para que a gente possa ajudar, né, as pessoas, porque a nossa história pode mudar a vida de outra pessoa que também pode estar passando por algo parecido. Então, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Que bom. Em nome da Mônica, em nome da Orion, agora. Vim te trazer, eu sou Karen, não Karen, gente. Tem gente que me chama de Karen, eu sou Karen. Proibido falar Karen. Então, o que a Mônica falou aí, né, a parte da Orion. Quando a gente foi colocar todo o nome da Orion, né, então a gente pensou... terapias integrativas, eu falei não, né? Eu acho que saúde engloba mais, porque é justamente trabalhar em todos os sentidos, né? Então, no meu sentido psico, espiritual, físico, mental. Eu sou psicanalista, sou hipnoterapeuta também, consteladora familiar sistêmica, sou facilitadora de barras também, então tenho aí uma bagagem, sou formada também, especializei em clínicas de adolescentes, né? Fiz aí um curso de estruturas psíquicas, então para falar, também fiz psicossomática em específico e separado, desenho, enfim, né? Tem toda essa bagagem aí que a gente pode falar desse ser muito completo, né? Que é o que eu gosto do integrativo. E é isso, eu tô muito honrada de verdade de estar aqui e ser as primeiras, né? Que eu achei que já tinha, né, outras, mas não somos as primeiras, então muito obrigada por isso. Eu fico muito assim, feliz, né, de vocês terem aceito o convite. Porque eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento para quem estiver nos acompanhando, né? E lógico, né? Assim, e essa troca, né? O tanto que eu vou aprender também, né, com vocês. Então vai ser fantástico. Então, e o legal, né, disso tudo é que a Mônica vem do ambiente corporativo, eu também venho, né? Então a gente consegue, né, agregar mais ainda nesse sentido aqui nessa mesa. Legal, muito bom, muito bem-vinda. Obrigado, Karen. Bom, eu sou a Vilma, né? Sou pedagoga, então não venho do corporativo, venho da pedagogia, mas não exerço hoje mais. Sou formada em psicanálise, sou psicanalista, né? Tenho mapa astral, tenho psicossomática, sonhos, enneagrama, constelação sistêmica, uma infinidade de bagagem aí. E estou feliz duas vezes, Rônia. Primeira, por sermos aqui os primeiros a estar participando com você e por ser parte agora da Orion, né? E hoje poder estar as três juntas, também é a nossa primeira assim, live de convite, né? Então, me sinto muito feliz e honrada. Obrigada pela oportunidade. Bom, legal, viu? Muito obrigado novamente por ter aceito mais um convite. O segundo, né? E por ter trazido as meninas, né? Porque, na verdade, foi você que falou, teve um insight, não, vou trazer as meninas e tal, para a gente agregar mais conhecimento ainda. Então, para mim, está sendo fantástico. O intuito é esse, né? Legal. Quanto mais a gente poder passar um pouquinho do que a gente sabe para ligar aí, né? Quem está nos assistindo, melhor. Claro, perfeito. Muito bom. Obrigado. Bem-vinda. Obrigada eu. Contem assim da Orion, ela tem quanto tempo vocês estão com a Orion rodando? Assim, a gente entender um pouquinho a história, né? É super recente, na verdade, né? Começamos aí a pensar finalzinho de novembro, começo de dezembro ali. E janeiro, então, a gente começou a estruturar tudo. E dia 7, né, de fevereiro, startamos a Orion. A Vilma entrou dia 3 de março, né? Também foi recente. É tudo muito recente, mas parece que assim, já tem um tempo pela nossa intensidade de fazer a coisa acontecer, né? Legal. Então a Orion vai colocar todas as nossas terapias. A Orion, ela tem a parte, né, do espiritual, de trabalhar mais nesse sentido com reiki, com a apometria também, a apometria tradicional e a quântica. Ela vai ter a psicanálise, hipnoterapia, constelação. Então a gente quer mesmo levar assim... Olha, você aqui, você tem tudo, você pode ter tudo que você precisa. Então eu tô com uma questão física.
tá bom, a gente pode ajudar nesse sentido. Estou com uma questão mental, emocional, né, espiritual. Então a intenção é que o paciente, né, o cliente, ele chega até nós e ele sai assim, não, aqui eu consigo arrumar isso, mas eu também consigo arrumar essa outra parte, tá? Então é bem integrativo. Vocês trazem muitas alternativas, né, para dar uma solução completa, uma abordagem completa para a pessoa. Exato. Bastante acolhedor, né? Talvez dê bastante assim, segurança, né? Basta muita segurança para quem está sendo cuidado, né, nesse processo. Muito bom. Parabéns. Obrigada. Legal. E bem, como o nosso tema é burnout, né, nós vamos começar com uma série de temáticas. Né? Nós temos muito conteúdo para ser compartilhado. Né? E, assim, nós estamos livres. Né? Eu vou deixar até à vontade para vocês sugerirem a ordem que queiram abordar. Tá? Nós conversamos sobre algumas possibilidades, né, de pincelar algumas doenças, né, que têm a característica física que está sendo desencadeada de repente por uma doença emocional. E esses detalhes que são importantes, né, que as pessoas prestem atenção, né? Sim. Eu acho que o burnout ele é um assunto assim que ele já existia muito antes, né, da pandemia. Ele só se intensificou agora ainda mais porque assim, antes a gente estava dentro de uma empresa corporativa, a gente ainda dava uma escapadinha e ia para casa. Só que a gente carregava toda a pressão junto com a gente. Né, natural, ok, ia para casa, mas dava uma extravasada no fim de semana. Com a pandemia, veio todo mundo para dentro de casa, filhos, escola, trabalho, pressão e uma carga gigante de trabalho. Eu falo isso porque, assim, eu trabalhei muito tempo, eu trabalhei mais de 18 anos numa empresa. E os últimos 2 anos foram os mais difíceis, nesse sentido, né, de exigência, de vamos bater meta e vamos fazer, e estando em casa, porque a gente não podia sair de casa. E eu me vi exatamente numa pressão onde você olha e fala assim, eu não sei fazer isso. E você faz há 1000 anos aquilo, né? Aí você olha e fala assim, eu não sei fazer. Começa a te dar uma ansiedade, são coisas, né, que a gente vai explicando o que traz, a somatização. Eu cheguei a ter síndrome do pânico. Então, assim, foram meses, assim, as meninas acompanharam porque eu cheguei na clínica lá no instituto com muitas coisas somatizadas, né? E assim, é um assunto que tem que ter uma atenção, saúde mental não é brincadeira, né? E no momento em que eu me vi, eu falei assim, como assim eu tô doente? E vem aquilo que você falou no comecinho, né? Mas eu sou fraca, então? De chorar, de acordar, de olhar para um computador e falar assim, nossa, eu tô com medo disso daqui. Eu abri o computador, eu tinha pavor. Então, assim, e ninguém entende, não, é frescura, imagina. Fica 2 dias em casa, fica tudo bem. Vou te afastar 4 dias, que tá tudo certo. E não é assim, né? Vai viajar, né? Vai viajar. E os sintomas, Mônica, como começaram? Né? Como você se deu conta que tinha algo errado antes de você cair nessa... Porque quando talvez você começou a perceber que frente ao computador você já não estava preparada para fazer uma coisa que já era uma rotina sua de muito tempo, né? Mas antes disso, né? Como foram os primeiros sinais? Ou não foi possível detectar? Na verdade, assim, hoje eu sei quais são os sinais porque né, a gente viveu. Mas quem está dentro, por exemplo, eu me afastei de todo mundo. Vamos sair? Não, eu tenho que trabalhar. E eu ia trabalhar mesmo. Eu trabalhava de domingo a domingo, se bobeasse, se a empresa precisava de mim de madrugada, eu ia. Então, assim, você acaba colocando de lado sua vida pessoal. Você fala, pra quê, né? Preciso trabalhar, vou trabalhar. E uma ansiedade, gente, dá uma batedeira, assim, no coração, uma tremedeira que você fala assim, o que é isso, né? O que tá acontecendo comigo? E aí foram esses os sinais que eu comecei a perceber que eu falei, não, tem algo errado comigo. Mas aí veio aquela coisa, mas é a pandemia, você tá longe de todo mundo, longe dos amigos, longe da família, porque eu moro sozinha. Então tudo isso começou a somatizar realmente no corpo, então ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Então foram coisas que foram vindo assim como um medo de verdade. Medo de não dar conta. Medo de não dar conta.
medo de você falar, não consigo entregar isso. Então, assim, tudo isso é bem intenso, né? E aí, quando eu percebi, eu procurei ajuda. E aí que o bicho pega, né? Eu acho Aí que... você está bom, às vezes já é tarde, né? Eu acho que dentro do que a Mônica falou, né, complementando, todo mundo, né, todos nós temos esse medo do desconhecido, né, aquilo que eu nunca pisei. E você se perceber assim, né, tendo toda uma rotina, tendo toda uma vida mais equilibrada, como eu me perceber, assim, o conhecido dentro do desconhecido, né, então eu agora entrei numa porta que eu não conheço, que nunca vista antes. E eu acho que isso é aquela areia movediça, né? Onde eu piso para me organizar melhor, para me equilibrar melhor dentro dessa situação que eu estou vivendo, né? E é muito fácil a gente se perceber e aceitar e dar essa permissão a um passo a mais, né? Uma subida. Mas olhar e falar assim, eu estava bem, o pseudo bem, mas agora eu desço, né? E eu me percebo assim. O que eu faço, né? A que ponto eu cheguei? Então eu acho que é o desconhecido, o conhecido dentro do desconhecido. Essa dificuldade, né? Porque traz também uma pressão do julgamento, né? Sim. Como assim? E tipo, eu vou falar pro Rony que eu não tô legal. Não, Mônica, mas não é nada. Aquilo que você falou, né, do conselho do amigo, que se o conselho fosse bom, né? Se vendia, né? Não dava de graça. Mas é isso mesmo. E aí você fica assim, a minha família vai me julgar, meus amigos vão me julgar, é frescura, porque, infelizmente, a gente vem de uma cultura onde doenças emocionais não são palpáveis, né? Não dá pra pegar, não tem como provar, vamos dizer assim, e tem, né? É frescura. Porque tudo começa do medo, com medo e uma ansiedade, né? E isso como já nasce com a gente, então assim, às vezes as pessoas não se percebem o nível que vai subindo isso, né? Por exemplo, você tem um mal-estar, você vai no médico, você resolve aqui um piriri, um estômago, alguma coisa do tipo, né? Agora, a ansiedade, ela chega um determinado momento que aquilo ela perde-se e ela começa a virar transtornos. É a hora que aí talvez a pessoa se dê conta. Talvez ainda, porque muitas vezes a pessoa fica conversando com outras pessoas e não, tá tudo, eu também senti isso. E se aquela pessoa é uma referência para ela, então tá bom, eu tô normal. Eu aguento mais um pouco. Eu aguento mais um pouco. E dentro do... Desculpa te cortar. Não, pode. Dentro do que a Vilma falou, né? Queria trazer a visão da psicanálise, né, para essa ansiedade. Então, para a psicanálise, não existe ansiedade, né? Na verdade, não é que não existe, nós não nomeamos assim. Porque ninguém nasce ansioso, né? É o que a Vilma falou, a gente depois começa a virar transtorno. A parte da ansiedade é esse transtorno. Então, Freud, né? Que é o que eu gosto, que eu coloco mais dentro, né, dos bate-papos, porque é o mais conhecido na psicanálise. Então, ele vai falar assim que nós temos uma neurose de angústia. E aí quando você está, por exemplo, né, em sessão, né, como psicanalista, essa pessoa vem, então vou me colocar no exemplo, tá? Então essa pessoa vem pra mim, eu sou ansiosa, eu tenho ansiedade, e no discurso eu começo a perceber então que tem um traço minêmico aquilo que eu vou pegando de quem veio antes, né? Então um traço minêmico do meu pai, da minha mãe, então minha mãe sofria isso. Então você vai percebendo que pra eu ter essa ansiedade aqui, eu tive uma questão de insatisfações aqui que me gerou ansiedade, né? E aí no processo psicanalítico, por exemplo, quais são essas questões, né? O porquê? Então você vai no médico, no psiquiatra, né, por exemplo, o Vilma falou, ele vai olhar o sintoma daquilo, né? Então, para sua ansiedade, eu tenho esse remedinho aqui, né? E em geral as pessoas tratam como ansiedade. Como que a psicanálise enxerga isso? Aqui já existe ansiedade, tá bom, você tem ansiedade. Para chegar nessa ansiedade, o que aconteceu? Então, uma série de fatores aqui. Então, para a psicanálise, a gente vai falar que é uma neurose de angústia. A ansiedade, ela vem como uma junção dessas angústias e aí vai desencadeando alguns outros transtornos, né? Aí já trazendo um gancho dessa série de causas. Com a hipnoterapia, que a gente também utiliza na sessão, a gente utiliza a hipnose para levar a pessoa para essa causa. Aí a gente ressignifica, levou lá normalmente dos 0 aos 7 anos, né, o que é mais natural a pessoa trazer as memórias. A gente entende a causa
dessa neurose de angústia, é isso? Isso, Dessa neurose, de tudo isso que aconteceu lá atrás que ela não digeriu direito, que às vezes vai dar aquele probleminha no estômago, né? Sim. E aí, o que a gente faz? A gente leva o próprio adulto na cena, né? E aí a gente fala assim, ó, vamos ressignificar isso, vamos mudar essa memória que você traz, que está te trazendo dor quando adulto. Então deixa eu fazer um parâmetro para eu ver se eu estou compreendendo, né? Na linha que vocês estão trazendo. Então é como se fosse, você transporta o adulto lá para o período quando ele é ainda criança, que é a memória que ele trouxe. A memória que ele trouxe, quando ele teve talvez o início do primeiro trauma, né? Então você o leva lá atrás e o ajuda a fazer as pazes com aquele momento. Exato. Mais ou menos. A gente fala cuidar da criança ferida, né? Ele tem lá uma ferida da infância que ele não digeriu direito. Para ele, digeriu da forma que tinha que ser. Só que aí a gente volta e fala, ó, essa cena que você vê com dor, ela não é tão dolorosa assim. Olha com seus olhos de adulto hoje. Aí conversa com a criança, é uma conversa mesmo que existe. Porque a mente, ela não difere o real do imaginário. Então, se você tá lá de olho fechado, tá acontecendo de novo. Então, assim, a gente fala, olha, sente, vai ser a última vez que você vai sentir isso, que vocês vão conversar. Então, existe isso de voltar, ressignifica e volta. Aí fala assim, agora vamos repetir a cena. Repetiu a cena, você tá sentindo a mesma coisa? Não. Uau. Aí a gente volta, o adulto, né, no caso. Assim, não é mágica, não é nada. É só um processo. Um processo de foco e concentração. Então, assim, é pegar o que tem a psicanálise e trazer, por isso que a gente fala dessa integração. Da saúde integrativa. Então, Mônica, eu, né, só colocando aqui um exemplo para o pessoal, né, não sair de todo entendimento aqui, pra gente não perder o feeling. Então, assim, eu tenho burnout, eu desenvolvi, mas por que algumas pessoas desenvolvem e outras não? Entende? Isso, Então, eu desenvolvi porque eu já tenho uma tendência a essa ansiedade, que foi uma questão de angústias na minha infância, tá? E de repente até intrauterino, tá? Nem sempre, mas de repente intrauterino. Ou pelas memórias ancestrais que eu compro do meu sistema, porque nós somos leais por amor ao nosso sistema. E daí já é uma visão mais sistêmica. Do ponto de vista da psicanálise, Mônica, então, com 6 anos, essa pessoa aconteceu isso. Faz uma hipnose, volta lá pra mim pra ver se você consegue fazer um processo mais rápido e eu continuo no processo psicanalítico. Então você entende que tem pessoas que desenvolvem esse burnout, tem outras que não. Por quê? Justamente porque essa pessoa que desenvolveu, ela já tinha essa predisposição a uma estrutura psíquica mais fragilizada. Por conta das vivências, das insatisfações. Entendeu? E lembrando que tudo aqui que a gente está falando é do inconsciente, né? Do inconsciente. Nada que está presente na realidade da pessoa, que ela está expondo, que eu sei porque isso aconteceu. Exato. Você precisa fazer esse trabalho de... Tanto que a gente explora a dor, né? Quando a gente explora na hipnose, quando vem pra gente, aí a gente fala assim, tá bom, o que você tá sentindo? Fala pra mim, sente. E aí, cutuca na ferida. A pessoa sente, e aí, primeira vez. Aí, beleza, a gente conseguiu acessar. E pode ser que várias memórias, é o que a gente sempre explica, né? Uma memória tá ligada na outra. Então, pode ser que com uma delas eu consiga comprimir todas, ou pode ser que fique solto, e aí vem uma depressão, e aí vai ter que tratar uma a uma, não tem jeito. Exatamente. E na visão da... Desculpa. Não, só com relação a... Quando um indivíduo procura um psiquiatra, eu imagino que já tem a doença instalada, né? Já tem um quadro sério, sintoma, né? Sintoma já está presente e a pessoa precisa de um medicamento ali específico para quimicamente ser alterada alguma função cerebral, alguma faculdade que não está indo bem, né? Agora, é possível que seja feito um trabalho preventivo, mesmo que a pessoa que ela tenha predisposição, vamos dizer, né? Que ela já esteja apresentando alguns sintomas. Então, nós conseguimos fazer a pessoa entre aspas, proteger para não ir para uma situação mais caótica? Sim, possível fazer isso, cara? O que acontece é que 99% das pessoas só procuram quando já está
com sintoma ali instalado. Mas se você, né, o que eu falo na minha página, né? Então, terapia não é só para quando você sente que tem algo. Pode ser preventivo, deve ser preventivo, porque quem não tem uma estrutura ali para arrumar, né? Uma estrutura psíquica, estou me referindo a isso. Então, assim, pode sim ser preventivo, deve ser preventivo, só que aí vem toda uma questão da cultura brasileira, né, do brasileiro deixa para fazer tudo na última hora, depois que acontece, a gente vai largando, porque o brasileiro não preza, em primeiro lugar, a qualidade de vida, né? E saúde mental eu quero ter isso para uma melhor qualidade de vida, entendeu? Sim. E hoje é interessante que a psiquiatria, ela já indica até as terapias. Antigamente não, né? Antigamente era só toma esse remédio, fica dopado. Não tô falando mal, né? Mas assim, hoje há uma abertura maior até da própria psiquiatria em relação a isso. Então, em nenhum momento a gente, com a psicanálise, a gente fala assim, não vai para o psiquiatra. Não, se houver a necessidade de tomar remédio para repor algo que falta, sim, vai. E a gente vai em paralelo, né? Dá para unir forças todo mundo para trabalhar junto em prol daquele paciente. Acho que isso é muito importante. Muito. Sim, sim. Vi, ela traz a visão da psicossomática, que eu acho super legal aqui pra gente. Vou dar um parecer aí para quem não conhece a psicossomática. O que é a psicossomática, né? A psicossomática é uma tensão física que nossa mente manda para o corpo, é um sinal de alerta. Então, até o tema da nossa live, né? O corpo é a voz da emoção, né? Então, assim, quando algo surge em você, é porque aquilo já está num transbordo. Então, tem que dar uma atenção, tem que dar um olhar, né? E tudo tem um significado por detrás. Por exemplo, a ansiedade dentro da psicossomática, a pessoa não confia no fluxo da vida. Ela não confia, ela quer ter tanto controle que ela quer controlar. Então, ela não confia que existe um ser maior que vai, sabe, colocar aquelas coisas e tudo vai dar certo, tudo encaminha. Né? Ela acha que tudo depende dela, ela não confia nesse processo. Será que existe algum tipo de disrupção com a realidade? É nesse sentido que você está dizendo, Vilma? Ou é simplesmente que a pessoa talvez não tenha nem cabeça para pensar nisso? Ela acha que ela pode com tudo? Então, mais ou menos nessa linha? É que chega num processo, assim, chega num grau que a pessoa ela começa a se perder, entendeu? Ela já não controla mais nem a mente dela e ela acha que controla outras coisas. Então ela já perde o controle. E aí são essas insatisfações, São tantas que gerou o que a Vilma está dizendo. E sabe de onde surge a psicossomática? Como ela aparece na gente? Do cala a boca lá da infância, engole o choro, sabe? Engole isso aí, cala o peito. Homem não chora. Nossa, você é tão bonita, uma criança, uma menina tão bonita não pode chorar. Ai, que feio, tá chorando, sabe? Essas coisas. Então, assim, por que a voz da emoção? Porque você tem que expor o que você sente. Sabe, você não tá bem hoje, você tá com vontade de chorar, chora. Se permite chorar. E aí entra o processo do autoconhecimento por detrás. O que me fez ficar assim? Que hoje nós não paramos mais para pensar, você para analisar a sua conta bancária, a conta do mercado lá que chega, para olhar se foram todos os itens, mas no final do dia você não se questiona como foi meu dia hoje, foi saudável para mim? Como foi a minha conta emocional? Como foi, exatamente. Eu acordei hoje com acordei mal, e você não para e se pergunta, o que foi que me deixou mal? O que eu assisti, o que eu vi, onde eu estive, com quem eu estive, sabe? O que eu comi. O que eu comi, exatamente. A gente não se questiona. Questionar é fazer uma revisão do dia, né? Uma revisão do dia. Com você, sabe? Aí eu tive um momento de prazer, nossa, que legal, quero trazer mais isso pra gente, porque a gente estava conversando hoje, inclusive, né, a respeito disso. Então, se permitir, fez algo que gostou, deu aquela sensação boa na mente, no corpo, trazer mais disso para a vida. E as pessoas, elas não perdem, elas falam que é perder tempo com isso, e não é perder tempo. É ganhar tempo, porque você vai estar cuidando da sua saúde mental. É a qualidade de vida, né? Em busca da qualidade, de uma melhor qualidade de vida. Geralmente nós associamos a qualidade de vida a viagens, a ter, mas na verdade não não ser. Estamos falando do ser. É o ser. E cadê
cadê, né? A ansiedade, ela surge, por exemplo, o porquê que surge? Porque você não olha mais para dentro de você para reconhecer o dom que você tem, sabe? O ser no mundo para você é o quê? Você tá ali fazendo algo que você não gosta, você fica ansioso. Tudo bem que você esteja ali por um tempo, mas você gosta, vamos supor, eu gosto de jogar um tênis, eu gosto de fazer uma corrida, eu gosto de uma academia, e cadê aquele momento? Você fica tão preso a produzir, produtividade, né? num valor, que você acaba não olhando para você mais, o seu momento de prazer. Quem sou eu? Quem sou eu? Perde, né? Você se perde, você se anula. É uma coisa muito importante essa questão da reflexão, né? Eu sempre bato muito nisso. Os grandes pensadores, né, como Einstein, Machado de Assis, né, Fernando Pessoa, então eles dizem que a graça e ali o segredo de ser humano e de viver não existir é quem eu sou, da onde eu vim. Então é o que a Vilma falou, o que eu gosto? Então é parar e se perceber dentro de ser e estar na vida, ser e estar no mundo. Para onde eu levo, da onde eu trouxe, entende? Então são essas reflexões muito mais profundas que nos colocam em movimento. Porque a única coisa que nos coloca em movimento é a reflexão. Ou a dor. Só que se existe uma dor, eu tenho que mexer com ela. Então, por que ela veio? É o que a Vilma falou. É buscar o sentido da vida. A gente precisa, então, parar de viver o que a gente pega, sabe? O palpável, para o sentir. Que é transcender toda essa nossa vivência aqui. Entendo. Eu tenho uma questão que essa vem de várias vezes me questionam isso, tá? Principalmente, os homens geralmente têm essa dúvida, tá? É uma dúvida assim, minha também, mas eu ouço bastante frequência, né? Me perguntam, poxa, mas o que é sentir, né? Eu posso sentir no trabalho? O que é sentir no trabalho, sabe? Então, parece que existe um bloqueio, ou uma máscara, ou um escudo, alguma coisa que diz para as pessoas assim, não, você está no trabalho, aqui você veste essa couraça, né? Couraça. E quando vem um questionamento do tipo, o que você sente? A pessoa te replica automaticamente, o que é sentir? Aqui eu não sinto nada, eu não tenho sentimento. Em negociações, não tenho sentimento. Em trabalho, não tem sentimento. Poxa, e aí? Como é que a gente... não vou usar a palavra certa, a palavra não seria convence, mas como é que nós resgatamos o pensamento de pessoas que vêm com essa, digamos, com essa armadura, né? De forma que ela entenda que ela também é necessário sentir. Isso aqui é muito cultural mesmo, né? As empresas, elas têm uma questão de você está aqui, eu ouvi muito isso, é engraçado até você falar, no sentido de, aqui eu não faço amigos, aqui eu só venho para trabalhar. Não faço amigos. Né? Então, assim... Você não pode se permitir criar nenhum laço, eu não estou dizendo laço de amizade, de amor, nada, você não pode ter um laço humano com a pessoa. Exato. Então, assim, é muito cultural. Eu vejo hoje, algumas empresas já estão mudando bastante, muito mesmo, assim, essa visão. Mas, assim, é uma questão realmente de cultura. E aí, para trazer para o ser que procura a gente, fala assim, como que eu resgato o sentir? E aí é o que a gente vai trabalhar com a psicanálise, trazer lá atrás. Olha, você como criança, você sentia, o que você queria, o que você sonha? Ah, não sonho mais. Eu era uma pessoa que eu tinha parado de sonhar. Então, assim, até outro dia eu falei para as meninas, traz revista para mim. Aí a Karen brincou, falou assim, o que você vai fazer, amiga? Eu falei assim, eu vou sonhar. Você tá na infância? Eu falei com ela, né? Porque ela trazendo tudo isso, né? exercício. Eu tenho um ponto de vista importante, Rony, nesse sentido. Eu acho que, assim, tem de fato uma questão cultural dessas empresas que trazem, mas existe uma coisa que Jung fala que também, né, ele é da psicanálise. Eu ia falar o pensador, mas eu não sei se eu estou bem colocada dizendo assim. Então tem Jung que ele diz assim, existe o inconsciente coletivo e o inconsciente individual. Quando o meu inconsciente individual ele está muito ali, como que fala, desestruturado, quando essa minha psique individual está desestruturada, eu tenho então um inconsciente coletivo muito mais frágil. O que acontece? Esse meu inconsciente individual, ele vai comprando coisas desse inconsciente coletivo quando a minha estrutura individual está abalada. Então eu só compro o que a empresa me vende
como essa questão, né, você não sente, aqui você só está para trabalhar, se eu já tenho isso balançado em mim. Se eu tenho um autoconhecimento, se eu faço esse exercício de reflexão, que a Vilma colocou aqui, né, e que eu complementei, se eu faço esse exercício de reflexão e eu sei quem eu sou, da onde eu vim e para que eu estou aqui, eu então me permito sim a sentir, porque eu consigo fazer isso de forma muito equilibrada. Então eu só compro uma ideia da empresa quando a minha estrutura psíquica está abalada, entende? Como que a gente traz esse sentir de novo, né? O que eu trago muito no sentir é essa questão espiritual. Você está trabalhando a sua questão espiritual e não importa no que você acredita, não é religião, é o espiritual. Então, assim, vamos trabalhar isso porque só isso vai te fazer, que tem a Mônica falou, né? A gente volta lá. Então, qual que é a sua crença inicial? Qual que é a sua bagagem espiritual? A gente traz isso de volta à tona, né? Você confia, então, em algo que você não pode tocar, que é o que eu falei, a gente só sente aquilo que a gente não toca, né? E aí, então, a gente começa a trabalhar. Consequentemente, é um efeito dominó. Já vai para o local de trabalho. Então, eu consigo, sim, sentir no trabalho de uma forma equilibrada. E é muito mais sobre uma autorresponsabilidade, né? Do que eu me permito ser na empresa e eu me permito que façam comigo, do que uma questão a empresa faz comigo. Entende? Entendi. É bem observado, porque você consegue, talvez, por aí, capturar alguns elementos que comecem a mostrar para a pessoa algumas possibilidades, alguns caminhos que ela pode, talvez, se empenhar e para buscar um pouco mais de autoconhecimento, como você diz, autorresponsabilidade, né? Então, eu sou responsável para com os outros? Sim, eu cuido da filha, do filho, tal, da mulher, tal, mas e para comigo mesmo, né? Então, talvez nós temos o hábito de deixar o nosso cuidado próprio para depois e vai embora. Né? Passa rápido, né? Que nem a gente estava conversando hoje. Foi tão legal que a gente fez quinta, né? Foi legal, né? A gente passou um pouquinho do limite, sim, mas é bom passar do limite às vezes, né? Então, assim, a minha já tá... O que vocês fizeram aqui? Não, a gente foi a gente saiu pra passear na quinta-feira, né? Então, assim, foi legal. E a gente trouxe isso de novo. Vamos fazer de novo, vamos marcar de novo, porque foi tão legal, assim, deixar de ser as profissionais, deixar, porque a gente também, nessa profissão, fica se terapeutizando o tempo todo. Então, também não querer refletir o tempo todo, que também tem esse ponto, né? Que leva para o desequilíbrio e também vem e traz a doença. Às vezes nem é nada, às vezes só preciso passar dos limites, né? Só que a gente pensa o tempo todo que é alguma coisa e aí que vem a psicossomática e fala, toma, besta. Toma essa. É aquilo de tá tudo bem não estar tudo bem todo dia, o tempo todo. Sim. Tá tudo bem. Tem até um meme que aparece aí, hoje eu tô a Mulher Maravilha, amanhã a Mulher Maravilha tá deitada, tipo, não aguenta nada. Não é isso, sabe? O tá tudo bem de fato, pro todo, em todas as áreas das nossas vidas. É trazer esse entendimento e isso só vem com autoconhecimento. Quando você se permite olhar realmente. Mas eu não vou dizer que é algo assim que não é doloroso, né? Porque dói. Dói. Mas olhar para as sombras, né? Olhar para essas polaridades de entender tem sombra e tem luz, né? Dentro de todos nós é difícil mesmo, né? É um caminho que a gente vai aos pouquinhos, né? Permeando aí. Mas é um caminho sem volta, né? Você vê que quem entra não sai mais e vai estar sempre buscando melhorar. Então, um recado para todo mundo que busca, não entendo porque eu tenho tal doença. Não entende a doença. Entende o que aconteceu com você para o seu corpo estar te falando isso, sabe? Porque o corpo está conversando com você. Um sintoma, uma febre, uma dor no dedo, qualquer coisa, tem um sinal. Um sinal. É um sinal, é um alerta. E o inconsciente, ele é muito inteligente. Ele quer te avisar, ele te avisa em sonhos. E às vezes a gente não dá atenção. A gente, eu sonhei com não sei o que, aí joga o sonho pro vizinho. Não, o sonho é teu. O sonho pertence totalmente a você. Podem acontecer de existir terceiros no sonho. Por exemplo, sonhar com a Mônica, sonhar com a Keren, mas não tem nada a ver. Elas foram só usadas para mostrar alguma coisa. Conta um segredo que a maioria das pessoas não sabe que são sonhos. Quando eu sonho com alguém, eu estou sonhando comigo.
Não existe outra pessoa. Não no sonho. existe. É um segredo que eu adoro contar, né? É um segredo que não é segredo. E no Não sonho, existe. E o sonho tem relação de tempo, espaço, como funciona isso? Tem algum... Não. É temporal também. Atemporal. Porque Ou seja, o inconsciente traz coisas... É uma descarga, né? É uma descarga. Né? E é um alerta, tá? Antes de vir pro corpo, tem o sonho. Tem o sonho. Ah, o sonho com nada a ver, avisa. calando a parede. Tá bom. Pra gente tem sentido. E, bom, quando o paciente traz isso para a sessão, eu imagino, né, para a sessão terapêutica, eu imagino que deva ajudar bastante. Né? E quando ele não traz esses conteúdos de sonho, ou às vezes ele nem se dá conta, né, que ele está tendo as dores, né? É por meio da fala, conteúdos que ele... Nesse lembra... caso, ele vai trazer a dor, Rony. Ele vai chegar com a dor e aí, por detrás da dor, a gente vai investigar o que está acontecendo, né? Que nem a depressão, né? É uma raiva que você não se permite sentir, você engole aquela raiva. Até onde chegar um momento que você se sente desesperançoso dentro da tua própria vida, de tanta raiva que você não se permitiu sentir, entendeu? Ou seja, um acúmulo de raiva... Engolida, lembra lá da fala da mãe, sabe? Nossa, um rapaz tão jovem, tão, né? Você tem tudo. Você tem tudo, tá chorando por quê? Tá reclamando, Sabe? tá chorando por quê? Exatamente, ele traz essa criança que as meninas citaram, aí na hora, nós usamos até a frase que nós somos crianças brincando de ser adultos. Então a gente só cresce de idade e de altura, porque a criança permanece aqui dentro. Né? Então, nessa hora de uma pressão empresarial, por exemplo, você vai trazer essa criança de novo. Então, tipo, eu não posso chorar. Minha mãe falou que eu não podia chorar. Meu pai falou que eu não podia chorar. Que é o sentir. Então, quem comprou a ideia foi E aí eu. vem a depressão. E se você for investigar na psicossomática por detrás, a causa, é isso, sabe? Então, ela fica desesperançosa. Ela não tem mais esperança de nada. É a hora que ela deita e ela perde literalmente o gosto de fazer o que ela mais gostava. Ela não tem mais interesse nenhum. Vida, né? E o pânico, né, por exemplo, na psicanálise, o pânico vai dizer de uma pessoa extremamente rígida, né? O pânico vai dizer assim de uma pessoa que não se permite sentir também, que já tem então tem um superego muito rígido. O que é o superego? É toda a parte que fica os meus valores, as minhas limitações, as minhas crenças, que eu entendi que eu só posso conviver com a Mônica, por exemplo, se eu não falo pra ela que ela é sem educação, porque isso tá dentro dos meus valores, entende? Então a gente vai... É só um exemplo aqui. Funciona como se fosse um juiz. Isso, exatamente, é um juiz. É um juiz. Então, se esse meu juiz ele é muito bravo, muito rígido por conta da minha constituição de infância, eu provavelmente... Não é que eu vou desenvolver um pânico, mas eu já tenho uma tendência maior a ser uma pessoa que desenvolva o pânico num ambiente de trabalho, por exemplo, que tem ali... No meu chefe pode ter um possível pai, na minha chefe uma possível mãe, né, do inconsciente, que eu tô o tempo todo lidando com eles, e aí aciono esse meu juiz, né, rígido, no qual eu não posso me expressar, que é o cala-boca, e aí vem o pânico. Então, imagina assim, uma panela de pressão, né, tá ali saindo a pressão o tempo todo. Se você deixar ela eternamente no fogo, né, chega uma hora que ela não aguenta, ela explode. Então, o pânico... Quando explode, já é o pânico. Quando está saindo o vaporzinho, é a sudorese, a dor no peito, dor de cabeça, né, a tremedeira. Então, o pânico é essa explosão da panela de pressão. Eu não me exponho nem um pouquinho. Então, aí vem o pânico, né? E Freud fala, né, que a cura vem pela fala, né? A cura é pela fala. Então, é onde você não fala que você adoece. Que você adoece. Que você adoece. E vem aquele ponto importante, né? Que é você falar para quem tem condições de organizar as suas questões. Né? Não que você não deve falar para os outros, sim, você deve falar, eu entendo sim, que ajuda também, né? Uma pessoa de confiança. Mas assim, se você está de verdade disposto a resolver os problemas que você está enfrentando, é necessário que você procure alguém profissional correto. Né? Olha, Rony, eu penso que é muito ótimo termos alguém para falar, porque, né, descarrega, essa pequena descarga. Mas aquilo, só isso, não é bom só ter um amigo. Então, porque, né, o que o profissional ele vai fazer? Ele pega a sua fala toda desestruturada e
e bagunçada, e ele então organiza. É como se fosse um rolinho, né? A gente vai enrolando aí ele tirando todo emaranhado. Então, na psicanálise, por exemplo, o processo eu sempre falo, né, para quem entra em paciente comigo, fale o que vier à cabeça, que é a técnica de associação livre. Você não tem que ligar para o que você está falando. A sua fala importa para mim, porque ela sai desorganizada de você, eu arrumo, eu te devolvo essa fala, né? E aí ele volta para você de forma muito estruturada e organizada. E com isso eu imagino que venha o alívio, né? Sim. Então isso dá a condição da pessoa oxigenar mais o cérebro, né? O mais interessante é que assim, muitas vezes a pessoa, só de estar falando, ela ouve o que ela falou, e aí ela fala, nossa, pera, mas eu não tinha pensado por esse lado. Aí você nem fez nada, você nem falou nada, a pessoa tipo, já está se Ela mesma já porque ela falou, fez nossa, eu algo, não tinha né? pensado por esse lado. Por quê? Porque ela nunca colocou pra fora de verdade. Isso é importante. Ela, às vezes, eu tô conversando com você, que é meu amigo, mas eu tenho os meus medos, as minhas coisas de, ele vai me julgar. Vai jogar. Ele não vai ser assim, legal, mas ele é meu amigo. Ele vai até olhar pra mim com outros olhos, mas, entendeu? Com o terapeuta, não, você tá ali pra isso. Você tá ali pra colocar pra fora. E aí, quando ele fala, opa, pera, mas eu não tinha pensado por esse lado. Então, você começa a perceber que realmente a cura é pela fala. É colocar pra fora. E aquilo, né? O ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então, quando eu falo, eu escuto, né? Bem colocado. Quando eu Mais falo. próximo do próprio ouvido. E dentro do corporativo, né? Essas doenças são mais emocionais, mentais, né? Mas, por exemplo, as doenças que realmente, sim, é tudo vem do emocional, tá? Que é a psicossomática, mas, por exemplo, uma bursite, né? A Vilma que é boa, assim, pra falar do que é exatamente essa partezinha do corpo, né? Essas questões mais do físico mesmo. Então significa que até bursite, até essas doenças que, assim, são nomes que a gente está... são doenças, entre aspas, populares. Uma tendinite, ou uma bursite, ou uma dor, sei lá, específica. Então, isso também está associado aos problemas psicológicos. Né? Então, isso faz parte também dos conjuntos Da mente. e problemas que a gente está somatizando, é isso? Isso é uma doença. Na verdade, a gente entende que tudo está ligado a uma emoção, né? Desde pequenininho, nós recebemos uma carga gigantesca de emoção. Então, tudo está ligado àquilo que você viveu. Então, assim, muitas vezes você está... A Vilma vai falar da bursite, mas, assim, é algo que somatizou numa parte do corpo que talvez não está te deixando ir adiante. Um joelho, por exemplo. Muita gente tem problema no joelho. Joelho é direção, né? É o que, se você levanta, pode ver que o joelho é o primeiro a dar direção na sua vida. Então, assim, você pode prestar atenção se a pessoa está sem direção na vida. Então, assim, é muito real isso. Muito forte, sabe? Faz muito sentido, né? E nós não paramos, né? Bom, eu pelo menos, né? Então, no automático, na rotina automática que nós temos, né? Nas loucuras de agenda e tudo mais, essa dica que vocês dão é fundamental de você fazer a revisão no final do dia, né? Sim. Eu teve uma época que eu comecei a fazer esse exercício e comecei a fazer isso na hora de dormir. Eu sempre dormia. Eu não dormia, mas eu tenho um problema. Pelo menos, né? Já mas eu estou brincando, mas na verdade não resolveu, né? Eu não fazia o exercício corretamente. Então é necessário que você faça ou do último evento para o primeiro, ou do primeiro evento até o último, né? Que você se lembra do dia. Né? A disciplina é muito sucesso, né? Então, quando eu me proponho, quando eu tenho constância naquilo que eu me proponho, eu consigo, então, ser mais realizadora, né? Entendi. Hoje, né, você vê, na época do homem das cavernas, as pessoas eles não tinham inteligência, né? Então eles silenciavam, aqui até Platão cita que eles silenciavam para se observarem no final do dia. E hoje nós temos a inteligência, nosso cérebro mudou, o formato da cabeça, inclusive, e nós não usamos a inteligência a nosso favor. A gente usa a inteligência para tudo quanto é tipo de coisa aí, mas até para falar do vizinho, do não sei o quê, né? Para cuidar da gente. Mas olhar para nós não fazem isso, não fazemos isso. Porque existe coragem, né? É verdade. Existe coragem, a disciplina, tudo aquilo que me causa dor, né? Me causa um certo desconforto. Então,
ao passo que me movimenta, né, para ir para frente essa dor, é o que eu também preciso, caramba, e agora é comigo, a autorresponsabilidade. Então conheça-te a ti mesmo, né? É que, na verdade, eu acho que assim, todo mundo quer ser luz, né? Todo mundo quer ser luzinha, assim, nossa, ajuda todo mundo. Mas a hora que você para, no autoconhecimento, que você olha pra você fala, cara, quanto maior a minha luz, maior a minha sombra, aí que você dá de cara com essa sensação, você fala, e agora, o que eu faço? É um meme, né? Tem um meme. E agora, o que eu faço? Então é isso. Então, esse olhar, de novo, né? Esse olhar pra dentro, olhar pra sua sombra e entender que, cara, tudo bem eu ser sombra e luz. Todo mundo é. Todo mundo é. É que eu vejo, né, pelo menos, se sofre muito quando você se compara com o outro, né? Então, talvez seja mais produtivo você se comparar consigo mesmo, né? Então, como eu era ontem, né? O que eu melhorei? Nada. Então, tudo bem, né? Então, não tô tentar melhorar daqui para amanhã. E olha um exercício super legal, quando você se predispõe a fazer isso com afinco, de olhar para você no sentido de reflexão mesmo. Eu não tô falando no sentido clichê, muito bonito, que todo mundo fala, olha para dentro, olha para você, né? Porque de fato é isso. Mas é no sentido muito mais profundo, né? E verdadeiro da coisa, você não tem tempo para olhar o que está acontecendo no externo, né? Porque nós somos conteúdos eternos, nós somos conteúdos, temos conteúdos ilimitados dentro da gente. E conforme você vai fazendo esse trabalho de se perceber, ser e estar, você vai então tirando tanta coisa de dentro que você não conhecia antes. Então, assim, você vai perdendo essa questão de comparação, porque a comparação é inimiga da satisfação. Então, e aí começa a desenvolver também uma série de questões que dá para uma outra live, outro dia. Porque é um grande perigo, né? A comparação acaba com a nossa essência, né? Aí é briga de ego, né? Nossa, assunto para mais de menos. Com certeza, é a próxima. Vamos falar da Bursite. As pessoas que adquiriram aí a Bursite, elas são escravos das obrigações, né? Elas têm as obrigações e são escravos delas. São pessoas muito ativas com afeto tolhido. Aquilo que eu falei, engole tudo isso aí. Bem frustradas e tem uma couraça emocional. Como curar isso? Né? Como ajudar essa pessoa a se libertar disso? Resgatar a liberdade dela. Ela não se sente livre. Né? Então, para vocês que tiveram aí o Bursite. E a mão está muito ligada, né, ao que eu faço no mundo, que eu levo para o mundo. É a mão, ao fazer. Eu estou fazendo. Exato, que eu entrego. Então, problemas, né, na mão nesse sentido aqui. É tudo, né, desse movimento. O que eu deixei de fazer, de perceber, de refletir, que está impactando no meu fazer mais e entregar mais, né? Deixa eu fazer uma pergunta para a produção. Produção, está chegando perguntas aí da galera? Não? Se aparecer alguma pergunta, vocês jogam aqui joga na mesa. Tem uma galerinha minha aqui. Oi, gente. Oi, gente. Estamos fazendo dupla. Mas muito bom. Eu acho que essa analogia que você faz, né, da Bursite com as mãos e o tema e ao que você entrega para a vida, o que você está fazendo com a vida, né, é bastante pertinente. Sim. E assim, para as pessoas, né, de um modo geral, assim, como é que nós podemos simplificar isso, né? Então, gente, o que você tem que olhar no final do dia? Onde eu estou com dor? Isso seria um bom exercício. O que está doendo? É isso. Eu vou falar, né? Eu estou doendo. Na verdade, assim, né? Não, pode ser esse um caminho? Pode, mas ali você está começando do fim. Né? Você está de lá para cá. A intenção para eu não sentir dor, né? O que eu tenho que ser e fazer, onde eu tenho que estar. Mas, no ponto que você colocou já da dor, é exatamente isso, onde dói. Então, eu vou até dar uma dica aqui para o pessoal que está assistindo. Coloca lá, tendinite, na Metafísica da Saúde, no Google. Coloca lá, tendinite na Metafísica da Saúde, dor de estômago na Metafísica da Saúde. Vai aparecer a causa emocional daquilo que você está no corpo. Então, aqui uma coisa muito rápida e façam terapia. Vão para um psicanalista que é essa questão do inconsciente, né? As
pessoas chegam em terapia só quando estão com algo, ansiedade, alguma coisa. Busquem a terapia para se autoconhecerem, para ter esse olhar, para se ajudarem a não chegar numa patologia. O domínio de si próprio, né? Então, tava até contando uma situação pra Mônica, aqui rapidinho, né? Tá terminando, acho que falta 5 minutos. E eu falei pra ela, né? Eu falei assim, eu não conseguia, eu olhava pro outro, quando eu dizia o que eu sentia, eu olhava pro outro e falava assim, ele não entendeu nada do que eu falei. E ela falou assim, uma coisa muito importante, porque você não entendia o que você estava sentindo. E é exatamente isso. O mundo é uma expressão minha, é um espelho. Então, o que a Vilma colocou, muito bem colocado, não tem outro caminho a não ser esse autoconhecimento mesmo, né? Muito bom, meninas, nós estamos praticamente no fim. Pra mim passou assim, começou e terminou. Muito gostoso. Não deu nem para mas enfim, com certeza vai ter espaço para um próximo encontro, né? Ou uma continuação desse assunto, ou um outro assunto, uma outra temática, porque assunto não vai faltar, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para quem está nos ouvindo e não sei, talvez alguma reflexão, algo bom que lhe venha depois da nossa conversa, né, e o nosso tchau para o pessoal, né, com essas mensagens. Sim, a reflexão que eu deixo é muito, né, ser e perceber. Então, nós temos muito um conflito entre ser e estar. Quem eu sou, né? O que eu estou. Então, o que eu deixo a reflexão que eu deixo é reflitam. O poder da reflexão. Quando eu reflito, quando eu pego essa reflexão, então eu consigo levar para o mundo a dúvida. Se existe uma dúvida, eu busco a resposta. Entende? Então, a reflexão faz com que nós nos movimentamos para a vida, para realizar. E quando eu reflito e vem a dúvida, na resposta, querendo a resposta, eu então começo a sonhar algo a mais. E nesse sonhar algo a mais, eu quero atingir, então eu vou em busca. Então, a reflexão que eu deixo de reflexão é a reflexão. Muito obrigado. Vou falar uma frase bem rapidinho, tá? Vou deixar para o pessoal que está nos assistindo pensar. Apesar de todas as tempestades, todos os tropeços, todas as lágrimas, a gente sempre tem que acreditar que algo bom vai vir. Sempre acreditar. Porque vem. Com certeza vem. Assim como tem os tempos ruins, tem os tempos bons. A vida oscila, né? Quando está oscilando, é porque estamos no nível. Parou? A preocupação é quando ela você já foi, não precisa nem evoluir mais. Pode deixar. Muito obrigado, Vilma. Muito boa mensagem. Obrigada pelo convite, Rony. Espero que o pessoal tenha gostado bastante. Então, assim, a gente está à disposição. Vamos para uma próxima, sim. Vários assuntos e, gente, façam terapia, porque é muito importante, é verdade, né? Fica a dica, busquem autoconhecimento, procurem um terapeuta que vocês gostam, uma técnica que vocês gostam, mas não deixem de olhar, ter esse olhar. É clichê, mas tem esse olhar para dentro. Ah, gente, olha, eu posso fazer aqui o nosso merchan? Claro, mas óbvio. Então sigam a Orion lá, sigam a Orion, é @Orion Saúde Integrativa. Nós falamos de tudo que a gente falou aqui e muito mais. Fazemos lives todas as quintas de temas variados. Essa semana vai ser sobre maternidade, é um tema, né, que a gente adora, muito legal. Semana que vem vai ser constelação. Então, assim, temos a hipnose, constelação sistêmica, reiki, apometria, enneagrama, psicanálise, tudo. Uma astrologia, né, uma mapa astral. Então, sigam lá e é um combo completo, tá bom? E aí, meninas, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado por terem aceito o convite. Já fica o convite para a próxima, com certeza nós teremos mais oportunidades aí, né? E de repente num outro formato, nós vamos A gente inventa. Então, obrigada. Eu agradeço de coração. Muito bom. Pelo espaço, pelo convite, muito bom. Então, muito boa noite a todos.